pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui no nosso tradicional vídeo de Natal aqui no canal. Todos os anos praticamente eu trago aí um vídeo especial de Natal nessa época do ano, uma história, um conto, enfim. E esse ano eu resolvi trazer então um autor que tinha sumido aqui um pouco do canal. Estou devendo trazer mais esse autor pra cá. Vamos tentar resolver esse problema no próximo ano, não é mesmo? Estou tentando aí me organizar para ver se eu consigo trazê-lo mais aqui, porque é um autor que eu amo, eu sei que vocês também gostam, que é o nosso querido Anthony Trollope, e eu trouxe então uma coletânea de contos pra gente conversar nesse vídeo, que é o Christmas at Thompson Hall and Other Stories. Gente, assim como todos os vídeos no canal, esse vídeo vai ter um pouco de spoilers, ok, dos contos aqui. No total são 5 contos que estão presentes nessa coletânea. Eu vou comentar brevemente cada um deles, mas como vocês sabem, pode ser que eu não tenho filtro, então eu posso comentar o final, alguma coisa assim do tipo, então assistam por sua conta e risco. Antes que perguntem, infelizmente eu não encontrei uma tradução para esse livro, Christmas at Thompson Hall, assim como praticamente a maioria da obra do Trollope, não é mesmo? Aqui no Brasil, a gente tem alguns livros já traduzidos, inclusive que eu já li, no português mesmo, né, quando que eu comprei, né, inclusive eu tô com Can You Forgive Her, né, Você Pode Perdoá-la, em português, que eu comprei da Pedra Azul. Já faz um tempo já, mas aí esse livro faz parte de outra série do Trollope, porque eu preciso terminar primeiro a Baxter Series para depois começar essa, né? Que é a Palliser Series. Mas enfim, o Trollope tem muitos livros, se não me engano, ele publicou pouco mais de 40 livros, entre contos, textos de viagem e muita coisa. E como sempre no Brasil a gente tá atrasado, né? Se nem a obra do Jenkins chegou no Brasil aqui inteira, imagina a obra do Trollope. Mas, gente, é um autor maravilhoso. E que, nossa, eu acho que o público brasileiro que gosta de literatura inglesa, we're gonna have a field day with Anthony Trollope. A gente vai amar Anthony Trollope se a gente tivesse esses livros em português, porque a gente que ele tem assim aquela sátira divertida nos seus textos que é muito gostoso de acompanhar. Inclusive, enquanto eu abro aqui um parênteses gigante, tá, gente? Inclusive, enquanto eu estava lendo o Christmas at Thompson Hall, como é uma coletânea de contos, né? Eu estava pensando no próximo ano, não há ainda certeza, tá, gente? Eu nem sentei assim pra organizar isso. De eu fazer um projetinho aqui no canal de contos no inglês pra gente ler e discutir e conversar. E também eu trazer um pouquinho dessa minha experiência como professora de inglês, né? Pra que quem estiver acompanhando o projeto possa expandir o vocabulário, né? Ter essa motivação de expandir o vocabulário. Já é uma coisa que que tá marinando aí na minha cabeça. Mas eu não sabia exatamente como fazer, porque romances em inglês é muito desafiante. Eu sei por experiência própria, porque eu leio já romances em inglês, né? E eu sei que é difícil, demora muito, assim, pra gente pegar no ritmo, se acostumar com a linguagem, pode ser bem, bem complicado. Mas um conto para um aluno ali que tá no nível intermediário, tá saindo do nível intermediário já indo pro nível avançado, eu acho bem interessante, até pra motivar vocês aí que estão estudando inglês a expandirem o vocabulário. Não tem melhor ferramenta, gente, para expandir o vocabulário do inglês do que a literatura. A literatura é um prato cheio. Eu aprendi tanta palavra nova aqui quando eu tava lendo esses contos. Falei, gente, palavra que eu nunca tinha visto, né? Tipo, cur. Outras palavras que eu nunca vi em outros textos. E, enfim, não só no Trollope, mas Charles Dickens também. Aprendo muito lendo os autores no original pra gente ter essa expansão de vocabulário. Me digam aí nos comentários o que vocês acham, quais autores vocês gostariam de ver nesse projetinho de contos em inglês. Lá no meu antigo blog, que nem existe mais, eu tinha um projeto chamado Reading English, né? Que eu lia alguns livros no inglês e comentava lá no blog, né? Foi nessa brincadeira que eu li alguns livros da Sarah Percy Jackson. Acho que foi a Marca de Atena, eu li no inglês e comentei lá no blog, mas nem adianta procurar que o blog não existe mais. Eu estava pensando, me diga o que vocês acham. Eu tenho alguns autores aí, autores que eu nunca trouxe pro canal, que a gente pode trazer, que a gente pode ter oportunidade de conhecer nesse projetinho aqui, nesse projeto de leitura em inglês. São contos, tá, gente? Como eu falei, contos é fácil, é tranquilo, é mais rápido de ler. Romance e novela já é um pouco mais complicado. Por exemplo, um autor que a gente pode colocar no projeto é o próprio Trollope, né? O Trollope tem vários contos que a gente pode ler, discutir, aprender bastante coisa aqui, questão de vocabulário, em uso da linguagem e etc. Mas enfim, fecha parênteses. Falando então um pouco sobre essa coletânea. Essa coletânea aqui, gente, foi encomendada, né, pela revista, se não me engano, The Graphic, no ano de 1876. O Trollope já era um autor renomado nessa época. E quem encomendou pediu, né, para ele escrever ali alguns contos de Natal para entreter o público, né, naquela época. E o Trollope, como sempre, né, fez um excelente trabalho. No geral, é uma coletânea divertida, é gostoso de ler.
Tem algumas, claro, que como coletânea, você sempre vai ter aqueles contos que na minha opinião, foram melhores do que os outros, né? Foram mais interessantes. Isso vai do gosto do freguês, não é mesmo? Eu tenho os meus gostos, eu vou comentar com vocês um pouquinho de cada um deles. Todos os contos aqui, no geral, vão girar em torno da questão da generosidade e do espírito natalino, né? Com exceção de um conto, que eu já vou comentar qual que é, inclusive eu até comentei isso lá no Instagram. Esse conto, pra mim, eu acho que eu acho que o Trollope deveria ter escrito um romance. Eu não fui atrás, gente, como eu falei pra vocês, o Trollope escreveu muita coisa. Eu não fui atrás pra ver se ele desenvolveu esse enredo em romance posteriormente. Eu fiquei realmente surpresa, porque é um conto muito diferente. Se passa em vários natais, mas daria um romance, assim, muito legal. Assim. Romances do Trollope que eu acho que eu ia ficar com o coração partido, e muitas vezes, mas que eu ia amar, porque eu amo o Trollope romancista também, principalmente, né? Começando então com o primeiro conto, que é o Christmas at Thompson Hall, que abre aqui a história. É o conto mais famoso dessa coletânea. E, gente, esse conto é muito engraçado. E ele vai lidar muito com maus entendidos, né? A gente vai acompanhar um casal que está saindo da França e estão indo para a Inglaterra para visitar os familiares da esposa, né? E eles acabam, então, ficando presos em um hotel por conta do mau tempo, enfim, porque a gente tá falando aqui do inverno, né? Então, as viagens aqui durante a era vitoriana, nessa época do ano, não era, assim, a coisa mais divertida do mundo por conta da neve, etc., das chuvas e tal. Eles ficam presos nesse hotel, só que o marido dessa querida era um senhor, assim, muito... Sabe aquelas pessoas que tudo fica doente? Que acha que tá sempre doente? Tem uma palavra específica pra isso. Ele é tipo o Sr. Woodhouse de Emma, sabe? Então ele acha que ele tá sempre doente, mas ele fica inventando essas lorotas porque ele não quer viajar, ele quer ficar na casa dele, né? Mas aí a esposa fala, não, a gente tem que ir, porque eu preciso ver os meus familiares, que eu não vejo eles há muito tempo, etc. E aí ele inventa lá, né, que ele tá com uma gripe, e que pra ele melhorar dessa gripe ele teria que tomar lá um remédio, um chá. Não fica muito claro aqui o que é. É o mustard. A jar mustard, que eu fui tentar pesquisar o que é. É tipo um remédio caseiro que tinha no restaurante do hotel. E que, assim, por alguma razão, a mulher da história não pede, né, ali pro pessoal que trabalha no restaurante aquela jarra, aquele mustard. A jarra de mustard. Mas, seria uma jarra, é tipo uma substância de mostarda, gente. Eu até pesquisei no Google pra ver o que é, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Que é como se fosse aquele remédio caseiro que que eles colocam na garganta, né? Essa mistura de mostarda com outras coisas. Eles põem com um pano na garganta pra melhorar a respiração e a tosse. Só que se você não tá doente e você colocar mostarda misturada com outras coisas ali, você pode queimar a sua pele, né? Então tem até parece pra mim até umas coisas horríveis, assim, de as pessoas que colocaram essa mistura e queimaram a pele. Mas enfim, ela vai atrás desse remédio, é mó rolo pra conseguir encontrar lá esse remédio lá no restaurante, até que ela consegue, só que ela acaba entrando no quarto errado, porque era de madrugada, ela não entra no quarto dela e do marido. Ela vai entrar no quarto de outra pessoa, de outro homem, de outro rapaz, achando que era o marido dela. E ela vai lá, assim, toda, coloca lá o pano lá com a mostarda na garganta dele. E que nisso que ela coloca, ela percebeu que não era o marido dela. E, gente, imagina o desespero dessa mulher. Imaginem o desespero. E em vez dela tirar, não, ela não tira. Ela fica tão desesperada, tão desnorteada, que ela dá no pé, ela sai do quarto e deixa o cara com a substância. Deixa lá o cara com pano com mostarda lá na garganta dele. E como eu falei pra vocês, o que você acha que aconteceu? Queimou a pele dele, né? E ela fica desesperada, e ela chega lá, conta uma mentira pro marido dela, fala que tinha que ir embora, que não sei o quê. Enfim, gente. E aí no final de tudo a gente descobre que esse rapaz que ela causou esse BO é o futuro cunhado dela. Olha só as coincidências. É o futuro cunhado dela que vai se casar com uma das irmãs dela, e ele também estava indo para Thompson Hall pra se apresentar à família dela. E nisso eles acabam viajando juntos sem querer. Ele fica muito bravo com ela, começa a suspeitar dela, acha que ela tá tentando sabotar o noivado. Gente, esse conto, eu dei tanta risada. Mas enfim, eu dei muita risada mesmo, porque ele é muito engraçado. E é assim, uma mistura de mal entendidos e coincidências, assim, que é muito bom, assim, bem espírito natalino mesmo. Se não me engano, acho que ele é o maior conto aqui dessa coletânea. Mas vale muito a pena vocês lerem, que é muito engraçado. É muito engraçado, é muito divertido, muito aprendizado. Eu aprendi o que é uma mustard jar, que eu sabia o que era, gente. Eu nunca ouvi falar disso. Eu já tinha...
Se bem que eu já tinha visto isso em algum dos livros que eu li, mas eu nunca tinha prestado atenção exatamente o que era, né? Tipo, era mencionado em algum romance do Charles Jenkins, mas eu dava, né, passava reto. Mas como é um componente importante da história, né? Eu tive que pesquisar pra entender o que é, porque eu não tava conseguindo imaginar o que era essa mustard jar, né? Depois vocês pesquisem no Google também, pra vocês verem que é bem interessante essa substância. Não, eu não colocaria de jeito nenhum nisso daí, porque eu morro de medo, que eu sou desastrada. Mas é uma das coisas que a gente vai aprendendo quando vai lendo romances em inglês. A gente vai ali aprendendo a se virar pra entender vocabulário chaves da história, pra gente conseguir entender ali o enredo que tá acontecendo, né? Uma coisa que a gente pode aprender no nosso projetinho de contos, olha só. Fica aqui o gostinho, então, do que a gente pode ter no nosso projeto, ok? Então, eu gostei muito do Christmas at Thompson Hall. Demorei um pouquinho pra ler, porque eu fiquei doente. No meio do caminho, gente, esse final de ano foi, assim, de tudo um pouco, né? Adoeci aí, fiquei ruim, uma gripe terrível. Não conseguia mal... Eu nem sei como que eu consegui trabalhar nesses últimos dias. Mas agora que eu tô melhor, porque eu tava com uma tosse terrível, mal conseguia falar, gente. Eu gravei o vídeo de atualização de leituras morrendo de tossir. Foi só na força de Deus mesmo. Christmas Day at Kirkby Cottage, que é o segundo conto, e o terceiro conto, que é o Mistletoe Ball, eles têm um enredo bem parecido, né? Uma premissa muito parecida, até o cenário também. Christmas at Kirkby Cottage me agradou muito mais do que o próximo, o terceiro, que me irritou um pouco mais. O Trollope tem muito disso, né? Das vezes ele repetir, reusar alguns enredos em outras histórias. Eu já vi o pessoal, né, que é fã de Trollope aqui no YouTube comentando isso. Mas eu gostei mais da primeira história, que é o Christmas Day at Kirkby Cottage. Se passa praticamente ali em uma casa de uma família. E essa família, eles têm ali um protegido, né? O pai dessa família trouxe um protegido dele, que era filho de um amigo dele que faleceu. E esse rapaz ali tinha um grande futuro e já tinha propriedades. E ele convida, então, esse rapaz a passar o Natal na casa deles, né? Esse pastor, né? Esse pastor anglicano, ele tinha ali duas filhas, né? Uma mais nova, já uma adolescente, e uma moça já crescida, né? Que é a Isabela. E aí, o que vocês acham que vai acontecer aqui? Essa moça, a Isabela, e esse rapaz vão acabar se apaixonando um pelo outro. Porém, meio que a contragosto ali da família. Porque a mãe deles fica falando, eles vão se apaixonar, eles vão ficar querendo ali pro outro. Ela meio que adivinhou todo o enredo que ia acontecer, né? E foi dito e feito. Eles se apaixonaram, só que eles acabam tendo ali um mal entendido durante as vésperas de Natal, quando ela tava ali indo, né, decorar a igreja pro serviço natalino. E ele meio que solta, assim, ele é um pouco grosso, assim, sabe aqueles rapazes meio que falam as coisas sem pensar? E é grosso sem querer, então ele acaba falando que o Natal é chato, não sei o quê. E a moça, a Isabela, fica bravíssima com ele, né, porque ela ama o Natal e etc. E aí eles ficam bravos um com o outro, sem se falar, e o conto inteiro, né? E ela acha que... Ela dá a entender já que ela gostava dele já desde há muito tempo. E por conta dessa discussão, ela fala que não ia mais querer saber dele, que ela ia suprimir os sentimentos dela. E ele também fica, né, chateado com ela por ter ficado bravo com ele, né? E ele tava muito apaixonado por ela. Enfim, fica esse clima de comédia romântica aqui nesse livro, né? Desses desencontros, esse desentendimento entre eles. Por fim, dá tudo certo, eles se entendem graças ali à própria irmã, a irmã mais nova aqui da história acaba se metendo, enfim, e eles acabam se entendendo ali depois, sabe? E ele a pede em casamento e ela o aceita, né? E aí vivem felizes para sempre, né? Gostei muito, é bem romântico, assim, bem fofinho. Pra quem gosta de comédia romântica, esse conto aqui é um prato cheio, tá, gente? Ele é bem gostosinho de ler, tá? Bem comédia romântica vitoriana aqui, esse conto. Já o Mistletoe Ball, ele também tem um enredo muito parecido, só que a protagonista dele, eu já não gostei tanto, porque eu achei ela muito chatinha. Ela fica numa indecisão, ela não fica com... Ela, de primeiro, parece que o rapaz aqui da história, né, eles já eram noivos antes do encontro começar, só que por um motivo que, whatever, eu não entendi. Eu li algumas páginas aqui pra entender o que aconteceu, mas eu não entendi, gente, de verdade. Por que eles terminaram? Não fica muito claro, né? Por alguma razão religiosa, talvez, não sei. Dá a entender que tem a ver alguma coisa com a religião, mas não fica muito claro, não foi bem desenvolvido. Essa parte do término deles é uma coisa meio... Acho que talvez se o Trollope tivesse desenvolvido mais, eu acho que eu teria gostado mais dessa questão, que me deixou assim... desse conto foi essa questão do término deles. E aí eles passam um romance inteiro ali nesse drama. Romance não, eles passam um conto inteiro nesse drama aí.
que ela ama ele, mas por alguma razão ela não quer ficar com ele a quer de volta. Enfim, parece que eles brigaram, mas não fica claro o motivo. Tem a própria irmã aqui do rapaz tentando fazer eles se entenderem e tal, e fica essa lenga-lenga o conto inteiro, até que por fim ele aceita, ele consegue então convencer ela a se casar com ele e eles, né, ficam noivos de novo. Então basicamente é isso. Mas como eu falei, o primeiro conto, né, o Christmas at Kirkby Cottage, eu achei melhor, achei bem mais desenvolvido, até porque ele é um pouquinho mais longo também do que esse, né, do que esse terceiro aqui, enfim. Não curti tanto esse conto aqui, acontece, né, faz parte. O próximo conto, The Two Generals, esse conto aqui, gente, ele é o mais diferentão dessa coletânea. O The Two Generals foi o que eu falei, que é o standout, né, que é o conto que se destaca nessa coletânea depois do próprio conto aqui original, o Christmas at Thompson Hall, porque ele é um conto que se passa durante a Guerra de Secessão Americana, né? E primeiro que ele se passa nos Estados Unidos, ele não se passa na Inglaterra, né? Enquanto todos os contos aqui se passam na Inglaterra, esse não. Esse vai se passar nos Estados Unidos logo no início da guerra. Na Guerra Civil, praticamente, né? Que aí teve a questão, teve um lá nos Estados Unidos, que é o Norte contra o Sul, né? Que era a guerra de Norte contra o Sul, os abolicionistas contra os não abolicionistas, e toda essa treta que aconteceu. E nessa família, então, a gente vê uma família que fica dividida também, né? Essa família tem 2 filhos, né? Tem o General, que é um veterano de guerra e de outras guerras e tudo mais. Ele tem 2 filhos. E um filho vai lutar ao lado do norte e o outro filho vai lutar ao lado do sul. E no meio disso tem uma garota, né? Uma protegida também desse general, que é a Ada. E a Ada, então, acaba... Antes disso, né? Antes de começar o conto, ela tinha se noivado com o filho mais novo da história, né? O Tom. É o Tom e o Frederick, né? E o Tom e o Frederick, já começa o conto deles brigando aqui. Acho que o Tom diz pro Frederick que se eles se encontrassem no campo de batalha, o Tom não ia nem querer saber que ele era irmão dele, entendeu? Ele ia atirar mesmo e que se dane, entendeu? É um conto mais pesado aqui, tá, gente? Tem umas partes bem mais pesadas aqui, porque fala da guerra, né? E o Frederick, ele é um rapaz, assim, um pouco mais rancoroso, né? Ele também era apaixonado pela Ada, né? E ele tenta persuadir a Ada a não se casar com o irmão dele, porque o irmão dele ele era um rebelde, né? Porque estava ao lado do sul, né? E só que a Ada não quer nem saber dele, fala que, olha, assim, independente se ele morrer, eu não me caso com você. É nesse nível a coisa, né? E aí, por fim, eles vão pra guerra, passa aí uns 2 anos, né? Eles se veem muito pouco. Nos momentos que eles se encontram, quase se encontram, é durante o Natal do ano seguinte, eles se reencontram, mas o Frederick disse que ele deveria levar o irmão dele como prisioneiro, porque ele era um rebelde, etc. Só que o pai acaba falando pra ele não fazer isso. Só que no próximo Natal seguinte, aqui é que eu fiquei assim, meu... Será que aconteceu realmente o que aconteceu, que eu tô pensando que aconteceu, ou eu tô lendo errado? Mas eles se encontram no campo de batalha, tal como eles haviam previsto, né? E aí, nesse encontro, não fica claro, gente. Realmente o Trollope, ele brinca aqui com as palavras, não dá pra entender realmente se o Frederick atirou no Tom. Porque, enfim, o Tom, ele leva um tiro e ele perde a perna, né? Ele acaba perdendo a perna dele é amputada, uma das pernas, por conta desse tiro que ele levou. Só que o Frederick cuidou do irmão, né? Enquanto ele estava lá na enfermaria, ele era prisioneiro da União, né? Do norte, né? Do lado do norte. E ele cuidou do irmão dele, etc. E conseguiu fazer que o irmão dele fosse para casa. Ele ficou um tempo como prisioneiro, mas depois ele foi para casa, casou com a Ada. E a história acaba. E assim, eu fiquei assim, bem surpresa com esse conto, porque ele realmente é um conto, tem uma temática mais pesada, como eu falei, questão de guerra, questão de brigas familiares. O cara tem a perna amputada aqui no meio da história, então assim, é bem mais assim, pesado, não é tão festivo, é bem mais dramático do que os outros. E eu acho que esse conto daria um ótimo romance. Eu não vou atrás pra ver se o Trollope escreveu esse romance aqui, porque dá uma história muito legal, gente, de uma história de amor com guerra e história de família, que eu adoro também história de família. Então, gostei muito mesmo, é o meu segundo conto favorito dessa coletânea, justamente por esse enredo diferente que aqui tem. A gente chega então no último conto, que é o mais curtinho assim, e o mais... eu não sei se é o mais comédia desse conto aqui. Não tão engraçado como o primeiro conto, mas ele é engraçadinho, ele é gostoso, que é Not If I Know It.
Tem um mal entendido aqui entre dois cunhados, né? Eles estão na casa de um deles lá na véspera de Natal. Eles entram em um mal entendido por conta de dinheiro, porque um falou uma coisa, que é essa frase "not if I know it", e aí só no final do romance vai entender que o irmão, um deles ficou bravo porque ele tinha pedido se o cunhado poderia testemunhar, poderia garantir, né, que o cara valia 10 mil libras, que ele tinha uma propriedade de 10 mil libras. Era só isso que ele tinha que fazer. O cara ficou bravo e falou essa frase "not if I know it", aí o irmão ficou bravo também, porque ele se recusou, mas eles acabam se entendendo no final. E eu achando que era uma coisa super grave, porque no tom do texto parece que eles se xingaram, entendeu? Mas aí quando você chega no final, você vê que falando, é só isso? Foi o mal entendido deles foi só um mal entendido besta, entendeu? Mas enfim, eu gostei, é gostosinho, engraçado o final dele. Ele tem um tom bem satírico aqui, mais satírico do que os outros, mas eu gostei. Não ficou entre os meus favoritos, né? Os meus favoritos, como eu falei, é o primeiro conto, que ele é super natalino, super engraçado, e tem uma virada assim, uma virada nele que eu não tava esperando, que é essa questão aí dela ter entrado no quarto errado do marido dela. O meu segundo favorito foi o The Two Generals, justamente por conta desse enredo diferente, mais dramático, eu gostei muito também. E o meu terceiro conto favorito foi o Christmas Day at Kirkby House, como eu falei pra vocês. Tem esse clima de Natal, é bem romântico, super fofo, bem no espírito natalino mesmo, ok? E assim, gente, eu não posso deixar de não recomendar pra vocês essa coletânea de contos. Se você já lê inglês, não é mesmo? Vale a pena. Você acha fácil também, gratuitamente, né? Já tá no domínio público. Então, os livros do Trollope é muito fácil de encontrar, né? O trabalho dele, que já tá tudo em domínio público. Vale muito a pena, gostei muito, me diverti muito lendo essa coletânea de contos de Trollope. Trollope dificilmente me decepciona até agora, não é mesmo? E fica aqui a minha recomendação para vocês. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham um excelente Natal com a família de vocês, com os amigos, que vocês celebrem a vida, a união familiar. Que Deus abençoe todos vocês e o Menino Jesus se faça presente na vida de vocês nesse Natal. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.